O Brasil, por sua vez, ele lá na monarquia, a primeira Constituição do Brasil estabeleceu um Estado unitário. A monarquia, né, com um Estado unitário. Quer dizer, nós tínhamos províncias sem autonomia nenhuma. Quando aconteceu a proclamação da República, surgiu a federação. Então, daquele Estado unitário e das antigas províncias, surgiram estados com autonomia. O Distrito Federal, onde estaria a capital da República, onde estaria o governo da União, mas surgiram os estados e municípios. Então, nossa federação, ela é recente. Ela vem de 1800, na primeira Constituição, a segunda Constituição, a primeira republicana, em 1891. E nós tivemos uma tradição de um Estado federativo a partir da primeira Constituição republicana, mas com idas e vindas em termos de centralização. Se nós pegarmos, por exemplo, a segunda Constituição do Brasil, a de 1934, ela estabeleceu uma federação com estados com mais autonomia. Quer dizer, os estados não dependiam tanto do governo da União. Pois bem, logo a terceira Constituição, com o Estado Novo, com Getúlio Vargas, o Getúlio ele criou um governo muito centralizador. Os estados membros da federação não podiam utilizar nem os seus símbolos, nem suas bandeiras. E isso foi até 1946, com a redemocratização. Então tivemos um período de um Estado federativo, de uma república federativa, mas a federação ela estava mais no nome, porque efetivamente nós tínhamos uma centralização administrativa. Quando tivemos a Revolução de 64, de novo o governo da União, ele passou a deter muito mais poder. Nós temos hoje no Brasil, tudo que se arrecada de tributos no Brasil, 60% fica com a União, 24% vão para os estados e 16% ficam nos municípios. Mas pior do que tudo, quando se discute pacto federativo, a gente não está querendo debater apenas a distribuição dos recursos, quer dizer, dando mais recursos para os estados e para os municípios e tirando um pouco da União, porque hoje há uma centralização de recursos absurda. O que está se debatendo quando se fala em pacto federativo é que, como o dinheiro, a maior parte dos recursos arrecadados fica com a União, ele passeia. Ele vem para os estados, vem para os municípios, esse dinheiro público passeando gera corrupção, esse dinheiro público passeando gera fisiologismo, clientelismo, os três grandes problemas que nós temos no Brasil, mas pior do que tudo. Como nós temos uma federação onde não tem definição clara do que é atribuição da União, o que é atribuição do Estado, o que é atribuição do município e o que vai financiar essas atribuições, nós temos um bater-cabeça entre os três entes federativos e os serviços públicos não são de qualidade. Exato. Quer dizer, não tem uma definição clara do que é atribuição de cada ente federativo, do que vai financiar. Quando se fala em redefinir o Pacto Federativo, está se falando nisso, está se falando em ter uma federação onde os Estados-membros tenham mais autonomia, aonde se fortaleça os municípios e aonde se acabe com esse passeio do dinheiro público absurdo que faz com que os serviços públicos não tenham a eficiência que deveriam ter e que nós tenhamos vícios como a corrupção, o clientelismo e o fisiologismo crescendo no Brasil. Como hoje não tem uma definição clara dessas atribuições, o Estado faz a mesma coisa que faz o município faz a mesma coisa que faz a União, existe esse passeio do dinheiro público e parte dele se perde no caminho, os serviços públicos não têm a eficiência que deveriam ter. Os controles são menores. Quer dizer, se nós tivermos um fortalecimento do município e do próprio Estado, o controle é maior, é mais direto, está ali próximo à obra acontecendo e a execução e a responsabilidade da execução, tu tens muito mais controle. Mas é o fato que nós temos hoje, a falta de reformas estruturais no Brasil. Isso começa por uma reforma que ela seria fundamental até para facilitar o debate sobre esta federação com suas distorções, que é a reforma política. Exato. Nós temos um sistema partidário todo cheio de problemas, com partidos que não têm nenhum tipo de representatividade na sociedade, estão lá organizados com um líder, às vezes partido com um deputado e com um líder e com uma bancada e com uma estrutura, com espaço de rádio e televisão.
São coisas absurdas. Então nós temos um sistema partidário falho, nós temos um sistema eleitoral falho, nós temos um financiamento de campanhas eleitorais que dá margem a todo tipo de problema que nós temos aí. Eu diria, a reforma política, ela poderia facilitar a que tivéssemos debates e avanços na reforma tributária e na redefinição da nova federação. Como não sai a reforma política, tudo fica mais difícil. Então, lá dentro do Congresso Nacional, a Constituição, que vem também lá dos períodos de pós-64, como os governos queriam manter maioria no Congresso, eles puseram na Constituição, e isso foi mantido, que cada estado membro da federação tem que ter no mínimo 8 deputados. Então, Acre, Rondônia, Roraima, Amapá, Tocantins, tem 8 deputados, quando muitos deles deveriam ter 1 ou 2. Tá? Então, isso tem uma distorção na representação. Tá? Quer dizer, os próprios Senado está totalmente distorcida a função do Senado, que seria representar os estados. Então, nós temos problemas que a reforma política poderia equacionar e facilitar o avanço do Pacto Federativo, da rediscussão do Pacto Federativo e tributária. Como isto não tem ocorrido, a reforma política está emperrada no Congresso Nacional, ajuda a emperrar questões como essa, a reforma tributária, tão necessária e tão adiada, e a redefinição da federação com o fortalecimento de estados e municípios e principalmente com a definição mais clara das atribuições e competências de cada ente federativo. Infelizmente, a reforma tributária, por exemplo, o Pacto Federativo, ele tem sócio agravado. Tá? Sócio agravado essa concentração de recursos na União. Quando nós tivemos a repactuação da dívida dos estados no governo Fernando Henrique, e eu era deputado federal, e eu relatei o projeto, e todos os governadores concordaram com aquele projeto de 13% da receita em troca da federalização da dívida dos estados, 13% da dívida era o compromisso, 13% da receita a todo mês ficava para pagar a União. Todos os governadores concordaram, mas hoje ficou claro que aqueles 13% era demais. Deveria ser 7%, 8%, 9%, mas não 13%. E o Rio Grande do Sul ainda tinha 13% e mais o extra-limite. No nosso governo, nós não fizemos R$1 de nova dívida e a cada ano nós pagávamos 1 bilhão e 600 milhões, 1 bilhão e 700 milhões para a União, de dívida do passado. Tá? Ao lado disso, a Lei Candir, que eu também ajudei a votar, porque existia um compromisso de que o governo devolveria 50% de tudo que os estados perdiam com a desoneração das exportações, só que com o tempo, os governos, como não houve regulamentação da lei, simplesmente os governadores têm que mendigar recursos da Lei Candir a cada ano. Agora vai se votar o orçamento do ano que vem, então lá vão estar os governadores mendigando que coloquem recursos para repor parte das perdas dos estados, mas muito distante dos 50% que estava previsto, que a União devolveria para os estados. Então, o que tem ocorrido é uma concentração de recursos nos cofres da União, uma dependência de estados e municípios da União, e governo após governo, existe dentro da própria área econômica do governo federal, isso foi no governo Fernando Henrique, isso agora acontece no governo Lula, setores que resistem tanto à reforma tributária, com medo de perder receita, com medo de perder poder de cobrar, de arrecadar, de fiscalizar, com medo de ter esse fortalecimento de estados e municípios. Então, passa governo e nós temos resistências a essas reformas. E como o Congresso Nacional é frágil, exatamente por falta de uma reforma política, é um Congresso que não produz, é um Congresso que está lá à deriva com relação a todas as denúncias que atingem o Congresso, exatamente por falta de uma reforma do sistema eleitoral, do sistema partidário, do financiamento de campanhas. Então fica cômodo para o governo empurrar essas reformas para frente.